Então este é o 9º vídeo do curso de Física 4. No último vídeo nós falamos do Teorema da Divergência, conhecido como Teorema de Gauss-Ostrogowski. E hoje vamos falar do Teorema de Stokes. O Teorema da Divergência é assim, diz que o divergente, a integral do divergente no volume é igual à integral fechada do F escalar a área. Então o F aqui não é força, esse F é um campo vetorial qualquer. Então pode ser o campo elétrico, pode ser o campo magnético, pode ser força e pode ser velocidade, pode ser qualquer campo vetorial, mas que seja diferenciável em x, y e z. Então se você integrar, você tem um volume aqui, se você pegar o divergente do F em todo esse volume, sair integrando todo, ponto por ponto, somar tudo, o resultado vai dar igual ao fluxo do F através da superfície que está aqui. Então, um exemplo que a gente viu aqui de aplicação nas equações de Maxwell, tem a primeira, que é um fluxo, né? Então, as que se relacionam com o fluxo, a gente associa com o divergente. Tem essa equação, o fluxo do campo elétrico através da superfície fechada é a carga interna da superfície fechada. Essa superfície é a superfície fechada que contorna o volume. Tem essa relação entre eles. Então, aí eu transformo, usando o teorema da divergência, eu transformo isso aqui numa integral de volume aberta, né? Isso é igual a isso, propriedade matemática. E a carga é a integral do ρdV, pela definição do ρ. ρ é carga por volume. Então, você integra o ρ no volume da carga total, certo? Aí, juntando os dois, então, você tira aqui, que divergente de E é ρ sobre ε0. Então, quer dizer, se for carga negativa, o divergente é negativo porque está convergindo, né? Se for carga positiva, o divergente é positivo porque está divergindo. E se a carga for zero, o divergente é zero. Quer dizer, o tanto de carga, linha de campo que entra é igual ao tanto que sai, porque a densidade de carga na região é zero, certo? Então vamos ver agora o Teorema de Stokes. Para quem entendeu essa parte aqui do Teorema de Gauss, é fácil, porque o raciocínio é praticamente o mesmo. Sim, eu estou tirando tudo isso do livro do eletromagnetismo da coleção Berkeley, que é a página 26, 24. Então, o Teorema de Stokes é o seguinte. Teorema de Stokes. Stokes era irlandês. Então, o teorema diz o seguinte. A integral fechada de F escalar dl num contorno fechado é igual à integral aberta do rotacional de F. Aqui tem um produto escalar, certo? Se aqui tem um produto escalar, o resultado tem que dar um escalar, não pode dar um vetor. Então aqui é escalar dA. Agora essa área é uma área aberta. Você tem um contorno. Aqui é um fio, né? Aqui não é uma área não, certo? Aqui é uma linha, um cordão. Então a gente define, né, que o sentido positivo do dl é no sentido anti-horário, porque é o sentido que os ângulos crescem. A gente tem um θ vai crescendo assim, né? 90 graus, 180, então cresce no sentido anti-horário. Então é convencionado assim. Então esse dA vai ser a área aqui, essa área que está aqui, considerada como um vetor. O vetor é tomado assim, se o dl está girando nessa direção, então o vetor área é saindo do papel. Certo? E aí você tem o campo F, que está passando por aqui. Que é o F. Então é um campo vetorial, né? Então a gente vai fazer a demonstração que isso aqui é verdade. Vou marcar aqui. Então a gente vai fazer no mesmo esquema do anterior. A gente vai pegar o infinitesimal, aqui o F escalar dl,
No anterior a gente pegou o F escalar dA, aqui, um F escalar delta A, pequenininho no cubinho, né? Aqui a gente vai pegar o F escalar um dL, pequenininho. Então o dL, esse L é um circuito, não no sentido de circuito elétrico, mas no sentido de circuito que nem circuito, uma linha fechada, que nem circuito de Fórmula 1. Deixa eu ver onde eu pego um corpo. Por exemplo, você tem aqui um circuito fechado, tem uma linha fechada. Então essa linha fechada aqui, ela pode estar no plano, mas ela geralmente não, né? Ela pode estar assim, né? Então é um vetor que eu vou desenhar aqui, um vetor, né? O dL vai ser um vetor que vai estar andando aqui. O dL vai subindo para cá, certo? Tridimensional. Então o que é que eu faço? Para trabalhar isso, eu projeto, eu vou trabalhar com os componentes. Então eu pego esse dL, que é um vetor aqui, e projeto nesse plano, projeto no plano de cá, entendeu? E faço as projeções nos planos. De forma que eu só vou levar em consideração os componentes de cada plano. Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo desenhar legal. Aqui está o triedro, né? Aqui é X, Y, Z. Aí eu tenho aqui um DL. Aí eu vou projeto esse aqui. A projeção desse plano vai ficar assim. Projeto nesse plano daqui. Como se fosse a sombra. Você pega assim e projeta. E projeto no plano de cá. O plano de cá vai ficar assim. Certo? Então aqui são os vetores. Os vetores vão estar aqui assim, andando nessa direção. Então se eu pegar esses vetores e somar esses três vetores, né? Esses componentes aqui vetoriais. Esses três vai dar isso daqui, essa forma aqui. Então aí eu vou trabalhar com cada projeção. Então primeiro eu vou pegar a projeção aqui está o plano XY, que é esse aqui. Então vou trabalhar com essa aqui. Aí a gente desloca, coloca na origem e pega essas projeções aqui, a gente vai dividir em quadradinhos minúsculos, infinitesimais, tendendo para zero. Certo? Então vai ser feito tudo em quadradinhos. Aí aqui vai ser um quadrado. Aí vai estar um DL aqui, girando no sentido anti-horário, né? Aí essa distância daqui é o delta Y. Essa distância aqui é o delta X. E aqui também é o delta Y e o delta X. E tem um campo que está passando por aí. Aí esse campo passa praticamente como uma reta. Porque se não for a reta, a gente pega o quadradinho tão pequeno quanto queira. Você pega o quadradinho 1/milionésimo. Aí na expansão, em série, né, o próximo termo vai ser 1/bilionésimo, vai ficar bem menor. Ou então você pega 10 a menos 12. Aí o termo seguinte na expansão vai ser 10 a menos 24, que é muito pequeno, muitas casas decimais. Então a gente pode desprezar, entendeu? Então ele fica praticamente uma reta, pegando o quadradinho bem pequenininho. Aí eu vou calcular o F escalar dL, então eu vou chamar aqui agora de F escalar dL Z. Porque eu estou aqui no plano, esse plano é perpendicular ao Z, o eixo do Z está aqui, né? X, Y, Z. Então estou rodando aqui. Então calculando a integral de linha aqui, primeiro eu vou pegar aqui, essa linha aqui, vai ficar... Pego o F, e esse F, veja bem, não é só uma linha, não, é um campo vetorial, né? Campo vetorial quer dizer que está tudo passando assim. Cada ponto tem um valor. Cada ponto do espaço aqui tem um valor do F, do vetor F, né? Um valor com a direção, o módulo e a direção dele em cada ponto.
Então eu vou pegar o f que está passando aqui nesse ponto, como eu falei para vocês. Como ele é praticamente uma reta, então eu digo que integrando o f ao longo de todo esse comprimento é igual a eu pegar o f que está aqui no meio e multiplicar pelo comprimento. Que vai ficar tudo praticamente uma reta, né? Vai ficar constante. Então vai ficar f, o f aqui vai ser o f calculado no ponto x aqui é delta x sobre 2, o y é 0 e o z é 0, né? Que aqui estou no plano z igual a 0. Escalar, aí o dl aqui é um delta y, só que está na direção do y, que é j positivo, certo? Mais, agora o de cá. O de cá vai ser o f, tomado no ponto x agora é 0, y aqui é delta y sobre 2, e o z é 0, escalar delta x, né? Na direção para lá, que é menos i, na direção do negativo do x, né? Mais, agora o de cá descendo, f, tomado, aqui esse ponto x é menos delta x sobre 2, 0, 0, escalar delta y, na direção j, negativo, menos j. E esse daqui, o último pedaço, é mais o f, tomado no ponto x igual a 0, y igual a menos delta y sobre 2, 0, escalar delta x, indo agora para o lado positivo, i. Tá? Aí f escalar j é a componente y, né? Se eu fizer o produto escalar do f com o j que está para cá, vai dar a projeção do f na direção do y. Então vai ser igual a f componente y, certo? De delta x sobre 2, 0, 0. Aí eu vou pegar esses dois aqui que tem o delta y, vou botar em evidência aqui o delta y, aqui é positivo, aqui é negativo, certo? Então vai ficar menos o f escalar y é o fy, só que agora no ponto menos delta x sobre 2, 0, 0. Isso vezes o delta y. E o de cá, que é o delta x, né? O positivo é de cá. Vou pegar esse que é positivo primeiro. Então, f escalar i é a componente x, né? O f escalar i. I é o que aponta para cá, então a componente x. Então, vai dar fx, primeiro tomado em 0, menos delta y sobre 2. Estou pegando aqui. 0, é esse aqui. Esse aqui é negativo, menos f escalar i é a componente x, tomado em 0, delta y sobre 2, 0, todos dois multiplicado por delta x, certo? E agora eu faço o quê? Quem lembra do vídeo anterior, eu tenho uma função de uma coisa pequenininha, então você tem aquele negócio que o f de epsilon igual a o f de 0 mais epsilon vezes df dx. Sim, quando eu escrevo epsilon, eu estou tomando como ponto pacífico que esse epsilon está tendendo para 0. Infinitesimal, né? Na verdade, teria que escrever aqui limite para epsilon tendendo a 0, mas aí para evitar essa mão de obra, quando eu escrevo epsilon já quer dizer que é tendendo a 0. Então aí como é que vai ficar? Vamos expandir. Então vai ficar aqui o f escalar dl ao longo do eixo z, o de cá expandindo, né? Vou botar o delta y primeiro. Delta y vezes. Então o primeiro vai dar ele na origem. F de y na origem. Mais o epsilon. O epsilon é delta x sobre 2. Vezes a derivada. A deriva com relação a x, que é o deslocamento foi ao longo do x, certo?
Então, a derivada do componente y com relação a x. Né? Não pensem que porque é componente y não depende de x. Está vendo isso aqui? Só está dependendo do x. Deu x. Menos o de cá. Não, estou fazendo de cá, né? Então, é o fy de 0, 0, 0. Aí o epsilon agora é o menos ΔX sobre 2. Então, menos ΔX sobre 2. E deriva com relação a x, que é onde teve o deslocamento. Derivada de f de y com relação a x. Então, esse é este termo aqui. Agora de baixo. ΔX vezes. Então, aqui o f de x na origem. Aí o incremento é menos ΔY sobre 2. Vezes a derivada dele com relação a y. Porque agora foi o y que deslocou. Aqui deslocou do x, então derivei com relação a x, certo? Aqui deslocou no y, ao longo do eixo y. Então, a derivada de f de x com relação a y. Tomado no zero. Vou abreviar para não ficar muita informação. Menos, aí esse daqui, abrindo parênteses, fica o f de x na origem. O incremento é mais ΔY sobre 2. E a derivada com relação a y, né? Derivada do f de x com relação a y. Tá? Aí agora a gente cancela, né? Esse daqui, f de 0, 0 com esse cancela. E esse daqui, f de x de 0, 0, cancela com o de cá. Então, veja bem. Aqui tem menos com menos, vai dar mais. Aqui tem ΔX sobre 2, mais ΔX sobre 2 vai dar ΔX, né? Então, vai dar o seguinte. F escalar dl. Devia ser ΔL, né? Z igual. Então, eu vou botar o ΔX para fora, fica ΔX vezes ΔY. E aqui vezes a derivada de f de y com relação a x. Né? Este daqui com esse daqui. Menos com menos deu mais, somou. Aí no de cá não, aqui é menos. Aqui também é menos. 2 negativo vai somar, tá vendo? 2 é del fx del y. Aí ΔY sobre 2, ΔY sobre 2 soma. Vai ficar então menos ΔX, ΔY, del f de x com relação a del y. Tá certo? Então, aí agora, para achar os outros componentes, os outros aqui, a gente faz o mesmo esquema do outro. A gente faz a mudança cíclica. X para Y para Z. X muda para Y, Y muda para Z, e Z muda para X, que é como se estivesse girando aqui o eixo. Então, vai ficar F escalar ΔL. Vou botar ΔL lá, corrigir o erro. O Z vira X. X vira Y. Y vira Z. Se não entender isso, você faz o seguinte, você faz essas contas tudo assim como foi feito aqui para o componente, né? Sendo aqui Y e aqui Z. Quando aqui for Y, aqui for Z. Aí vai dar esse resultado que eu já estou escrevendo, porque é análogo, né? A lógica é a mesma. Então, Y vira Z. Del F de Z. Vou botar assim, ó. X vira Y. Vou botar logo em evidência, né? Que os dois são iguais. Menos. Aí troca, tá vendo? F de Y é o de Z. E o F escalar ΔL ao longo do Y. O Y vira Z. Z vira X. Z vira X. Y vira Z. E aqui você troca menos derivada do F de Z com relação a X. Pronto. Rapidinho, certo? Se tiver dúvida, vocês perguntam. Não esqueça. Tem que ficar tudo bem entendido. Para você ser um cara competente, precisa entender bem as ciências. Se ficar enrolando, fingindo que entendeu, não dá, não serve não. Aproveite enquanto vocês são estudantes para tirar dúvidas.
Então aqui foi a página 24. Agora vamos para 25. Então agora eu vou somar os componentes, né? Os produtos. Eu estou achando o F escalar dl aqui num cubinho. Só que só faço ao longo das linhas, né? Ao longo das projeções todas. Então eu vou somando as projeções todas. Eu vou ter que o F escalar dl. Vou começar pelo x, né? Não tem muito que x. Não tem muito o que fazer. É delta x, delta y, vezes del f de y, del x, menos del f de x, del y, mais delta y, delta z, vezes del f de z, del y, menos del f de y, del z, mais delta z, delta x, del f de x, del z, menos del f de z, del x. E aí, agora vocês devem ser capazes de reconhecer o que é isso aqui. Del f de y, del x, menos del f de x, del y. Certo? Então isso daqui é componente do rotacional, certo? Então você tem o rotacional do IF mais o rotacional de F. Lembre daquela regrinha do circular, do dedinho rodando, componente x, y, em cima z, né? x, y, z, menos, aí inverte, del f de y, del z, mais, aí vem o j. Então o j é do y, depois do y vem o z, né? Depois do z volta para o x. Aí aqui inverte, del f de z, del x. E a componente k, aqui é o z, depois do z volta para o x, né? Depois do x vem o y. E aqui inverte, del f do x, del y. Tá? Então, olhando isso daqui, comparando com isso, você tem del x, del y, é a área que está perpendicular ao z, certo? Essa área daqui é a área z. Então, o F escalar dl delta x, delta y é a área, vamos botar delta da área, perpendicular ao z. Isso daqui, del f de y, del x, esse aqui, ó, del f de y, del x. Isso daqui é esse. Então, é o componente z do rotacional. Então, é o rotacional de F, componente z. Esse daqui, YZ, é a área, a componente x da área, né? E esse daqui, Z com Y, é esse aqui, ó. É a componente x do rotacional. Então, fica o rotacional do F, componente x. Del Z, del x é perpendicular, né? A área perpendicular ao Y. Então, é a componente Y da área, do vetor área. X, Z, Zx, aqui, X, Z, Gx é a componente Y do rotacional. É o rotacional do F, componente Y. Tá? Então, ó, aqui é a componente X da área vezes a componente X do rotacional. Componente Y da área vezes a componente Y do rotacional. Componente Z da área vezes a componente Z do rotacional, o que é isso? Isso é o produto escalar, né? Então, é o vetor área escalar o rotacional. Todos dois vetores, né? Vetor, vetor. Então, o vetor área é aqui. Você tem uma área. Então, o vetor área aponta para fora, perpendicular.
Então, se eu pegar um pedacinho pequenininho aqui, vai ser o delta área, né? Então, você vê, dessa relação. Então, quer dizer, se eu tenho agora uma área, um circuito L, botar assim, fica diferente do outro, desse tipo, aí se eu for integrar, eu pego isso daqui, divido em quadradinhos, né, como eu falei. Quadradinho infinitesimais, tudo tendendo para zero, as dimensões dos quadrados, né? Aí eu pego esse quadradinho e faço o FDL para cada quadradinho aqui. Na verdade, isso é tridimensional, então, na verdade, o quadradinho vão estar assim. Vem um para cá, dobra para cá, vem para cá, dobra para cá, certo? Aí a gente faz tridimensionalmente, faz o F escalar DL aqui, ao longo de um quadradinho desse aqui. O que vai acontecer é o seguinte, você vai ter um quadrado aqui, com o DL rodando assim, e o outro quadrado aqui, um do lado do outro, né? Também girando no sentido anti-horário. Aí você tem o F está passando aqui, o F que passa aqui é o mesmo F que está passando aqui, certo? Porque na verdade eles estão contíguos, tá um grudadinho no outro, né? Eu botei assim separado para entender. Então quando você fizer F escalar DL aqui, vai ficar positivo. E o de cá vai ser maior que zero aqui, certo? E o de cá vai dar menor que zero. Porque nesse daqui, ó, o DL está apontando para cima, o azul. E o F está assim inclinado. Então o ângulo aqui é menor do que 90 graus, né? Então a projeção vai dar positiva. E já no lado de cá não, ele está descendo. Então apontando para cá. Então você vai fazer o produto vetorial aqui. O produto escalar. Então como o ângulo é maior que 90 graus, aqui ó. Um ângulo maior que 90 graus vai dar negativo e o módulo é igual, né? Porque o comprimento do L é igual, o módulo do F é o mesmo, que está no mesmo ponto, certo? Só que um vai dar o contrário do outro. Então, esse aqui vai cancelar. Então, esse cancela com esse, aí todos que estão contíguos cancelam, só vai sobrar o do contorno, certo? Então, esse FDL, quando fizer integral em tudo, só vai sobrar o que está bem no L externo. Então, vai ficar que é integral fechada, né? Mas que é o contorno fechado do F escalar dl. Vai ser agora a soma do lado de cá todo. O lado de cá, quando fizer infinitesimal, o delta L vai virar, o delta A vira dA, né? Igual a integral, mudar a ordem, rotacional de F escalar dA. Certo? Esse vetor A, quer dizer, a direção do vetor A é normal, perpendicular à área. Então, chegamos aqui. Então, esse é o teorema de Stokes e o de Gauss. O de Gauss, que é o da divergência, é que a integral de F escalar dA é divergente no volume, certo? Então, cuidado, viu, gente? Tem aluno que mistura um com o outro, você não pode misturar. É só você pensar na dimensão, isso daqui é F vezes metro. F vezes metro. Aqui o nabla é 1 por metro, vezes F, e a área que é metro quadrado. Então, metro ao quadrado por metro dá metro. Aqui é F vezes metro ao quadrado, certo? O nabla é 1 por metro, vezes F, vezes o volume, que é metro cúbico. Metro cúbico por metro dá metro ao quadrado. Então, se botar esse igual a esse, as dimensões não batem. Então, tem que tomar cuidado para isso. Se pensarem na dimensão, fica fácil, tá? Então, rotacional, o nome já diz roda. E aqui é circuitação fechada, né? O circuito fechado é integral fechada, rodando. E aqui divergente é coisa que diverge. Então, tem a ver com fluxo, né? Se diverge, então tem um fluxo positivo. Está fluindo, saindo, né? Então, é isso aqui, são os dois. E aí, vamos ver agora como é que fica as equações de Maxwell usando esses dois teoremas, né?
Então, só fazendo um resumo, quer dizer, a gente, para fazer o negócio, a gente pegou o integrando da integral fechada, a gente pegou o integrando, né, aqui, aí fez a integral de um elemento bem pequenininho, infinitesimal, né, aqui a gente fez a integral do elemento infinitesimal, chegou no resultado, né, usando a expansão em série de Taylor, né, se der uma função de alguma coisa pequena, você expande, isso é praxe. Aí chegamos nessa forma aqui, aí então mudando ciclicamente x para y para z, z para x, chegamos nas outras três, somamos as três componentes e daí chegamos nesta relação aqui, né? Aí depois fazendo a soma em todo o espaço a gente viu isso. Então quer dizer, se você quer saber a integral do rotacional do f ao longo de toda essa área aqui dentro, basta você saber como é que fica o f escalar o contorno, sabendo só no contorno aqui já vale, certo? Então, para que isso seja verdade, é claro que essa função tem que ser diferenciável em x, y e z, para que isso aqui, essa expansão tenha sentido, tá? Então, vamos ver agora o importante que é aplicar isso nas equações de Maxwell. Folha 26. Então, a gente viu no vídeo passado das equações de Maxwell. Você tem que a integral de E dA é igual a Q sobre epsilon zero. Então, daqui veio que, usando o teorema de Gauss, fica aqui a integral do divergente de E dV é igual a 1 sobre epsilon zero, o Q, que é ρ dV. Então, daqui você conclui que o divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero. Que vem da lei lá de quando você esfrega o cabelo, você atrai as coisas. Eu vou ver se tem um vídeo já esfregando o cabelo e puxando, atraindo o papelzinho com a caneta. Eu vou botar no finalzinho desse vídeo, viu? Assistam lá. Tem um meu e tem o de minha filha. Isso só funciona mais ou menos quando a umidade está por volta de 60. Quando a umidade está 70 para cima, não funciona não, porque tem muito vapor de água no ar. Aí quando você eletriza a ponta da caneta, o vapor de água polarizado logo descarrega. Então não funciona. Certo? Aí o próximo é integral de B de A igual a zero. Então, usando o teorema da divergência, né? Integral do B de A é fluxo, divergente é fluxo por volume. Então, você integra no volume e fica o fluxo. Então, aqui vai estar o divergente de B no volume igual a zero. Então, é claro que você conclui daí que o divergente do campo magnético é zero. Ou seja, para um campo vetorial representar um campo magnético, ele tem que o divergente dele ser zero. Divergente ser zero. Quer dizer, ele não pode estar saindo, nem pode estar entrando. Ele está girando ali, né? Então, todo campo magnético é assim. Você vê que o campo magnético dos ímãs são assim, né? Girando, né? O tanto que entra é sempre igual ao tanto que sai. Então, essa é uma propriedade. Então, isso daqui veio do experimento físico que diz que se você pegar um ímã e partir o ímã, vai virar dois ímãs. Você não consegue separar o polo norte do polo sul. Aí, adiante, você tem integral de BdL igual a μ0i. Aí você usa o que agora? BdL é esse daqui, você vai usar o de Stokes, né? Então, é o rotacional. Se é BdL, vai ser o rotacional do B. Então, fica a integral do rotacional do B dA é igual a μ0. Agora o I, eu quero escrever o I como uma integral em A. O I, que integral do A, que é o I? É o J, viu? Densidade de corrente.
Então daqui você conclui que o rotacional de B é igual a μ0J. Essa equação de Maxwell vem da propriedade que se você tem uma corrente passando no fio, ou qualquer corrente, carga em movimento, produz um campo magnético girando, certo? Então é isso que está falando aqui. A densidade de corrente J é corrente por área, certo? Então se tem umas cargas passando por aí, elas estão criando um campo magnético que roda, né? Se a corrente é positiva, está girando no sentido anti-horário. E, por último, além da lei da indução de Faraday, integral de E dl, né? Aqui, EdA, BdA, BdL, EdL. É igual a menos derivada no tempo da integral de B dA. Integral aberta ou fechada? Integral aberta, se fechada a zero, viu? E essa integral aqui, essa área é a área delimitada pelo L aqui. Então, o L é o circuito, né? E a área, então, o L é o contorno e a área é uma área aberta. Então, aí, eu uso também o teorema de Stokes, né? Teorema de Stokes aqui, vai ficar aqui. Integral do rotacional de E, escalar dA, é igual a menos d dt da integral de BdA. Aí, como isso vale para qualquer área, você conclui que o rotacional de E, então, é igual a menos ΔB ΔT. Certo? Quer dizer que quando você pega um ímã e faz com que o campo magnético varie no tempo, aparece um campo elétrico rodando, né? Esse daqui veio da lei da indução de Faraday, né? Você tem um fio e você aproxima um ímã, aí o campo magnético variando faz aparecer uma corrente no fio, que é o princípio das hidrelétricas, que produzem energia nas hidrelétricas. Então aqui está na forma integral e aqui na forma diferencial, né? Aqui envolve integrais, aqui envolve derivadas. Então é importante, o nosso desenvolvimento em Física 4 vai ser tudo a partir das equações de Maxwell aqui nessa forma, a forma diferencial. Então eu quero que vocês saibam os dois, a forma integral e a diferencial. Então, vou escrever aqui embaixo só para resumir, né? Equações de Maxwell na forma diferencial. Aí uma maneira mnemônica de vocês lembrarem isso é pensar o seguinte: aqui é fluxo, então fluxo divide por volume. Então fluxo por volume é o divergente. Então fluxo por volume é o divergente, divergente do E. Carga por volume é o ρ, ρ sobre ε0. Aqui também é o fluxo por volume é o divergente, divergente de B igual a zero. Aqui é circuitação, circuitação por área é o rotacional, então divide pela área, fica o rotacional do B. Corrente por área é o J. J é vetor, tá vendo? Aqui é vetor, aqui é vetor. Aqui é escalar, escalar. E aqui também, circuitação por área é o rotacional. E aqui está integrando na área, se divide, fica o próprio B, né? Certo? Então, para saber as equações dessa forma, e os experimentos de cada um. É um experimento fundamental que é associado com isso daqui. Não precisa se esfregar a caneta no cabelo e atrair, não. Vocês podem pensar outras coisas, experiências que vocês fazem, que envolvem a atração de carga. Aqui é a
separação do ímã, dividindo o ímã, continua sempre 2 ímãs. Aqui é qualquer carga em movimento produz um campo magnético rodando. E aqui, se você pegar um ímã, por exemplo, aqui você tem esse ímã aqui na ponta. Se eu pegar e fizer assim, então isso daqui está produzindo o campo elétrico girando, né? Quando eu mexo aqui, eu movimento aqui, eu estou fazendo um campo elétrico, está aparecendo aqui girando devido à variação temporal do campo magnético no espaço. Então é isso aí. Aí, quer dizer, Maxwell chegou nessas equações, não chegou dessa forma aqui, bonitinha, com esse símbolo de produto escalar nem produto vetorial, porque esses produtos escalar e vetorial apareceram bem mais tarde, apareceram em 1880, e essas equações dele são de 1848. Então ele escreveu na forma dos quaternios, usando os quaternios, que é um tipo de números complexos em 4 dimensões. Então aí ele chegando nas equações dessa forma, então ele escrevendo, ele escreve as componentes, cada componente tudo aberto nas contas, né? Então fica muito longo. O bom dessa notação moderna é que a gente sintetiza, fica tudo compacto, né? Então, o que é que você tem? Você tem dessas equações agora, você vai trabalhar, vai brincar com ela, ver o que é que você vai conseguir. Então, na próxima aula, a gente vai mexer com ela e ver, obter resultados interessantes. Então, estudem, façam tudo isso, deduzam essas contas tudo vocês mesmos, sem olhar para o papel, para conseguir fazer, né? Entender tudo. E lembre bem a experiência relacionada a cada uma.